A todos e a todas que nos acompanham, aqueles que estão presentes, aos vices, Foco no membros, do nosso presidente do corregedor, TRE ao Amapá, Procurador-Geral João Eleitoral, Lages. Na barra aos inferior da tela, advogados nona presentes, na pessoa sessão da doutora judiciária Lília, ordinária. doutora Lília, que fizemos muito júri junto. Lília, te ver assim é muito bom. Você está cada vez, parece vinho, vinho do Porto, aquele vinho do Porto João 40, Lages, porque tem pele dois clara, vinhos do cabelos Porto que não escuros, envelhecem na óculos de garrafa, é o armação 40, quadrada, né? E toga aquele preto com detalhe vermelho é em volta de seu o pescoço. 40 e tem outro lá, que daqui a pouco eu me lembro. Mas você parece que cada vez está melhor, Lília. Tenho acompanhado teu trabalho, tá bom? É maravilhoso e você é uma pessoa que realmente faz parte da minha história. Tá bom te ver por aqui, tá bom? Então, saúdo a vocês, internautas também. Sintam todos em casa, bem acolhidos no nosso Tribunal da Cidadania, da Democracia, o TRE do Amapá, nesta primeira sessão do mês de fevereiro, no dia 7 de fevereiro de 2024. Há quórum legal, declaro aberta então a nossa sessão e submeto aos pares a ata da última sessão judiciária ordinária. Se não houver óbice, declaro a ata aprovada. Ata aprovada. Vamos aos julgamentos. Nós temos em conjunto a AIGE número 0601650 de 2022, o relator e a representação especial 0601651 de 2022, ambas de relatoria do nosso corregedor, o juiz desembargador Carmo Antônio, sendo a AIGE investigante o Ministério Público e investigados Diogo Venceslau Vilhena Sênior e João Diomedes Oliveira Aragão. E na representação, o Ministério Público Eleitoral como representante e representados os mesmos, sendo que haverá sustentação oral por Diogo Venceslau Vilhena Sênior, pelo doutor Vladimir Belmino de Almeida. Seja muito bem-vindo, doutor Vladimir, adoramos tê-lo aqui, sempre muito seguro e muito cortês com todos nós. E por João Diomedes Oliveira Aragão, doutor Eduardo de Paula Oliveira Rodrigues, também sinta-se em casa, doutor, sempre bom tê-lo, tá bom? Então, a todos, falta anunciar que comporão a turma, junto com o relator, os vogais juízes Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira, Tina Souza, Paola Santos, Rivaldo Valente e João Lages. Ilustre relator, com a palavra. Senhor presidente, ilustres pares, senhor procurador, público Foco no que nos acompanha Carmo aqui Antônio. nesse plenário, em especial Guarda, duas cabelos ex-alunas, levemente diletas grisalhos, ex-alunas, é um com toga prazer preto com estar detalhe aqui, vermelho em e volta também de seu aqueles que nos pescoço. acompanham Na barra pelas redes inferior da sociais. tela, nona sessão judiciária ordinária. Eu sempre faço a observação, nós temos uma AIGE e uma representação especial, e o julgamento será conjunto, porque atende o artigo 96, a linha B. E também eu estou elaborando o voto único de julgamento para as demandas para facilitar a compreensão dos colegas. Então, eu passo a representação especial, que tem um teor semelhante em termos de relatório da AIGE, embora, lógico, os efeitos de cada um sejam diferentes. Então, começo pela representação especial, número 601-651, de 2022. Trata-se de representação especial proposta pelo Ministério Público Eleitoral, em face de Diogo Venceslau Vilhena Sênior e João Diomedes Oliveira Aragão, por suposta captação ilícita de sufrágio, consistente no oferecimento de transporte gratuito para eleitores e promessa de vantagem pessoal a eleitor nas eleições gerais de 2022. O Ministério Público Eleitoral narrou que no dia 2 de 22, primeiro turno das eleições, durante ronda policial realizada na zona norte de Macapá, a Polícia Civil identificou a ocorrência de compra de votos e transporte de eleitores por parte de João Diomedes em benefício do candidato Diogo Sênior. Após destacar o depoimento do delegado de Polícia Federal, que participou da ação, e de outras pessoas que estavam no veículo no momento da abordagem, o investigante afirmou que, a partir da sequência de eventos, identificou-se ilícito eleitoral
correspondente ao transporte de eleitores para beneficiar a candidatura de Diogo Sênior, sobretudo porque o próprio motorista confessou, por ocasião da abordagem policial, que recebeu pagamento para fazer o transporte das pessoas que se encontravam no veículo, além do fato de os passageiros não saberem o nome do representado que conduzia o veículo, tudo a corroborar a situação de transporte irregular. Sustentou ainda que a finalidade ilícita é extraída dos elementos, a saber, a fala da testemunha Maria Ramos de Souza, que informou à polícia que apoiou a candidatura em razão da promessa de emprego que lhe fora feita, a confissão do próprio motorista que recebeu pagamento para fazer o transporte de eleitores, materiais de campanha encontrados no veículo que pertencia ao referido candidato e entregues aos eleitores por João Diomedes, com finalidade de serem usadas como cola na votação. Nesse contexto, afirmou que João Diomedes atuou para beneficiar a candidatura de Diogo Sênior por meio do transporte irregular de eleitores no dia das eleições, bem como pelo oferecimento de dádiva, emprego a eleitores em troca de voto. Ao final, requereu a condenação dos representados nas sanções do artigo 41A, caput da Lei das Eleições. E o representado João Diomedes, apresentando defesa, alegou, em síntese, que o investigado estava em trabalho como motorista do aplicativo 99, complementando sua renda em dia diverso do trabalho assalariado formal que mantém como técnico em informática, requerendo, ao final, que sejam julgadas totalmente improcedentes as acusações. O representado Diogo Sênior, por sua vez, em sede preliminar, requereu que a presente representação seja apensada à ação de investigação judicial eleitoral, número 601-650-2022, posto haver coincidência de partes, causa de pedir e pedidos. No mérito, alegou que não contratou o transporte familiar no dia do primeiro turno das eleições gerais de 2022, desconhecendo se alguém o pagou ou se ocorreu em troca de voto. Disse também que, embora Maria Ramos de Souza realmente fosse passageira, esta trabalhou na campanha eleitoral, sendo tal fato devidamente lançado na prestação de contas do então candidato e que se tratava de deslocamento regular para a votação, pois os passageiros eram membros da mesma família. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos. Em seguida, deferiu-se o pedido do representante de juntada de documentos e compartilhamento de provas dos elementos produzidos nos autos do inquérito policial. Em audiência, ouviram-se as testemunhas arroladas pelo representante, que foram Fábio Araújo de Oliveira e Maria Ramos de Souza, e deferiu-se a oitiva de nova testemunha o delegado de polícia João Paulo Barbosa Lopes, autoridade responsável pela lavratura do flagrante. Deferiu-se a juntada do laudo pericial número 48.4 de 2022, apresentado pelo representante, referente à extração de dados do aparelho celular, apreendido por decisão judicial, que determinou medida cautelar de busca e apreensão. E, em consequência, determinou-se o prazo de 2 dias às partes para manifestação sobre o documento. Apesar de devidamente intimado, João Diomedes não manifestou-se sobre o laudo pericial. E o representado Diogo Sênior, em alegações finais, limitou-se a dizer que a perícia nada trouxe aos autos. E o investigado Diogo Sênior pediu o chamamento feito à ordem para nova publicação de decisão que determinou a abertura do prazo comum às partes, sob a alegação de que o Ministério Público não foi intimado concomitantemente com os demais no Diário Judicial Eleitoral, mas sim por meio de expediente no processo judicial eletrônico.
Em suas alegações finais, o representado João Diomedes reiterou o pedido de julgamento pela improcedência das acusações. O Ministério Público, por sua vez, ratificou o pedido de condenação dos representados nas sanções do artigo 41A das Leis das Eleições e nos memoriais acrescentou que se comprovou a prática ilícita, com base nas declarações prestadas pelos conduzidos no momento do flagrante e perante a autoridade policial e na sede também desse tribunal. Indeferiu-se o pedido de devolução do prazo requerido pelo investigado, sob o fundamento de que a intimação dos investigados pelo DJE e do Ministério Público por meio do PJE não viola a regra do artigo 22, conforme já decidiu o TSE. E o representante Diogo Sênior apresentou memoriais e neles impugnou o depoimento do delegado de Polícia Federal, João Paulo Barbosa Lopes, o apensamento do feito AIGE, número 601-650, de 22, para julgamento conjunto e pela improcedência dos pedidos nas ações. E na ação de investigação eleitoral, as partes defenderam as mesmas teses e este é o relatório. Vamos passar a palavra inicialmente Foco na mesa ao do Pleno. representante do Ministério Público Eleitoral. Doutor Milton, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, senhores magistrados, senhoras magistradas, senhores advogados aqui presentes, boa tarde. Trata-se do julgamento de uma ação conjunta sobre os mesmos fatos, uma ação de investigação judicial eleitoral e uma representação especial por captação ilícita de sufrágio contra Diogo Percelau Vilhena Sênior, nome de candidato Diogo Sênior, e contra João Diomedes Oliveira Aragão, cabo eleitoral de Diogo Sênior. Todos pelos mesmos fatos, possível abuso de poder econômico, captação ilícita de sufrágio por meio da prática de transporte irregular de eleitores e o oferecimento para esses mesmos eleitores de vantagens indevidas. A instrução dos mencionados feitos do processo judicial demonstrou que, no contexto das eleições de 2022, durante ronda policial realizada pela manhã, no primeiro turno das eleições de 2022, ou seja, dia 2 de outubro de 2022, na zona norte de Macapá, a equipe policial identificou um veículo em situação suspeita em decorrência do excesso de passageiros. E, na abordagem desse veículo, identificou-se que o condutor era o senhor João Diomedes Oliveira Aragão. E, além do mais, constavam 6 passageiros, entre eles a senhora Maria Ramos de Souza, a senhora Keila Amaral de Oliveira e o senhor Carlos Eduardo Viana Medeiros. Esse flagrante foi registrado na Polícia Federal, gerou um inquérito, e nesse inquérito foram colhidos os depoimentos das pessoas que estavam nesse veículo. Bom, senhores magistrados, sobre a dinâmica dos fatos, o MPE quer ressaltar ainda, primeiramente, os depoimentos colhidos em sede policial, e dentre eles, primeiro, o depoimento colhido do delegado de Polícia Civil, Fábio Araújo de Oliveira, que foi quem presidiu a primeira abordagem do veículo em tela. O delegado Fábio, na Polícia Federal, declarou que visualizou a seguinte dinâmica dos fatos. Disse o seguinte, que o declarante realizou entrevista com o condutor do veículo, ainda no local, que o suspeito declarou que recebeu dinheiro para transportar eleitores de um candidato, que naquele momento não deu maiores informações acerca do nome do candidato, nem do valor que teria recebido, que diante das declarações e das fundadas suspeitas existentes, a equipe do declarante procedeu à busca veicular e que encontraram no interior do veículo diversos santinhos espalhados na parte traseira do carro. Inclusive, estavam divididos em saquinhos, que todos os santinhos eram do candidato a deputado estadual Diogo Sênior, número 15123 do MDB, que na parte de trás dos referidos santinhos estavam alguns números dos candidatos já marcados, como se fossem colas para votação, que entrevistaram todos os eleitores que estavam sendo transportados,
que todos alegaram que estavam sendo transportados para a votação e que teriam recebido os santinhos do próprio motorista, que essas pessoas alegaram que os santinhos seriam a colinha para a votação, demonstrando certa ingenuidade, que aparentemente as pessoas transportadas são da mesma família e moram no conjunto Macapaba, nesta cidade. Bem, o delegado Fábio ainda detalhou outras circunstâncias a respeito dessa abordagem, só que já em depoimento colhido em sede judicial, perante o juízo. E nesse depoimento eu peço também venha para registrar falas do delegado perante o juiz, o excelentíssimo juiz relator do caso. Disse o delegado Fábio: foram saindo 1, 2, 3, eu vi e acho que eram quase 8 pessoas que eu me lembre. Eram pessoas, eu acho, que da mesma família, tinham vínculo ou da mesma família ou de um horário próximo. E, naturalmente, coloquei elas distante do motorista, que é o réu, e perguntei o que estava acontecendo. As pessoas eram muito humildes, logo disseram que ele estava levando elas para votar. Enquanto isso, meus policiais estavam olhando o carro, estava espalhado pelo carro inteiro panfletos, santinhos do político citado, que é, entre parênteses, coloquei aqui, Diogo Sênio. Aí perguntei para as pessoas que saíram do carro se, além de ter transportado, se estava direcionando o voto delas para certa pessoa. Elas também responderam que sim, inclusive algumas tiraram do porte delas, não lembro se da bolsa ou do bolso, mas tiraram os santinhos que ele mesmo tinha entregue para elas no momento da condução, e correspondiam aos que estavam dentro do veículo. Assim, verifica-se que o testemunha Fábio confirmou que os santinhos encontrados no veículo abordado e com os passageiros eram, de fato, do candidato investigado e representado Diogo Sênio. Por sua vez, em relação aos eleitores transportados, a instrução demonstra que estes foram ouvidos em sede de investigação judicial também e confirmaram, nessa seara, que estavam sendo transportados para votar Diogo Sênio. E aí eu peço também venha e paciência dos julgadores para citar alguns trechos dos depoimentos escolhidos. O primeiro da eleitora Maria Ramos de Souza, e esse em sede policial, que afirmou o seguinte: que a depoente é dona de casa, que a depoente estava dando apoio para o candidato a deputado estadual Diogo Sênio, número 123, 15123, que caso o Diogo ganhasse, a depoente ganharia um emprego, que ficou combinado com a equipe de Diogo Sênio que haveria transporte para alguns eleitores irem até suas sessões de votação para votarem, que na data de hoje estava em casa e um indivíduo que não sabe o nome passou na casa da depoente por volta de 10 horas para pegá-la para votar. A depoente esclarece que o homem passou também na casa de sua cunhada, Keila Amaral, que mora nos fundos da casa em outro cômodo, que o homem também levaria a Keila para votar, que após sair de casa num carro, o homem passou no Macapaba para pegar a mãe de Keila e os sobrinhos dela, que após o motorista pegá-los, foram se encaminhando para o local de votação. Nisso também peço venha para citar os trechos das declarações de Keila, cunhada de Maria Ramos, também ouvida em sede policial. Keila afirmou o seguinte: que a depoente estava dando apoio para o candidato a deputado estadual Diogo Sênio, 15123, número, que Diogo não prometeu qualquer vantagem para a depoente, que estava trabalhando em favor dele porque não tinha candidato para votar. Que ontem à noite, a dona Maria Ramos avisou a depoente que Diogo Sênio providenciaria um motorista para levá-la para votar, pois a depoente não tinha transporte para ir. Que hoje, por volta das 10h20, um homem passou na casa da depoente e buscou, juntamente com dona Maria, para ir e voltar. Que o homem passou no Macapaba para pegar a mãe da depoente, seus sobrinhos, os indivíduos de nome Carlos Eduardo, Anderson Thiago e Márcio William, que após o motorista pegá-los, foram encaminhando no carro para o local de votação. O sobrinho de Keila também prestou depoimento, na mesma sentada na investigação durante o flagrante, ainda em sede policial. O sobrinho era Carlos Eduardo Viana Medeiros, e ele disse o seguinte, que
que o depoente está desempregado, que hoje pela manhã sua tia Keila chegou na residência, chamando o depoente para ir votar, pois o candidato Diogo Sênio iria fornecer o transporte para o local de votação. E sua tia disse que, se Diogo ganhasse, daria emprego para ela, que o depoente, além de seus primos Anderson Thiago e William Amaral e sua avó Romilda, entraram no carro e se deslocaram para o local de votação. Vê-se assim que os depoimentos prestados na sede da Polícia Federal, na ocasião do flagrante, são coerentes em todos os detalhes, tais como quem determinou o transporte, quem realizou, quem se beneficiou dele, momento em que ocorreu, circunstâncias da abordagem policial. E uníssonos quanto à ocorrência da prática de transporte de eleitores no dia da eleição, determinados por em benefício de Diogo Sênio. Todavia, é bem verdade que a testemunha Maria Ramos modificou parte de seu depoimento prestado em sede policial, quando for inquirida em juízo, decotando a parte dos fatos que envolviam o investigado Diogo Sênio. Todavia, excelências, no testemunho colhido em juízo do delegado de Polícia Federal João Paulo Barbosa Lopes, o delegado que colheu as declarações de Maria Ramos, este recordou que a mencionada testemunha lhe confirmou em depoimento prestado no procedimento policial sobre a realização da promessa de emprego feita a ela pelo investigado Diogo Ramos. E peço novamente licença para ler aqui os trechos do depoimento do delegado João Paulo. João Paulo afirmou: pelo que eu me recordo do depoimento dela naquele dia, um motorista passou na casa dela e, salvo engano, ela e a cunhada, a outra depoente, Keila Ramos, salvo engano, elas moravam numa casa, uma casa dos fundos. E ela já tinha combinado, já tinha havido essa combinação prévia que o motorista de aplicativo iria buscá-las para levar para a votação. Isso também fica evidente no depoimento das outras testemunhas dos sobrinhos, Keila, que também confirma. A própria Keila confirma que Dona Maria tinha falado que o motorista, o candidato a deputado estadual Diogo Sênio, ia mandar um motorista para buscá-los. E ela, em depoimento para mim, falou que realmente ela tinha ficado combinado que, caso ele ganhasse, ela ganharia um emprego. Ela seria empregada pelo candidato caso ele fosse eleito. E o procurador perguntou ainda: o senhor se recorda dela ter dito que estava apoiando de alguma forma, apoiando a campanha dele? E a testemunha, o delegado, respondeu sim, sim. Sobre a dinâmica dos fatos ainda, é interessante ainda destacar o seguinte trecho do depoimento do delegado de Polícia Federal. Ele respondeu a seguinte pergunta: dentre as pessoas ouvidas, disseram se estavam sendo encaminhados a um local de votação, se foram pegos em casa, como isso se deu, o senhor se recorda? E a testemunha respondeu sim, todos confirmaram que foram abordados pela Polícia Civil quando estavam indo para a sessão de votação, em razão da quantidade de pessoas no carro, que, salvo engano, haviam com o motorista 7 pessoas, e realmente corroboram as informações do delegado condutor da Polícia Civil no dia, que chamou a atenção realmente que foi um número de pessoas dentro do carro, e também as outras testemunhas, 2 outras testemunhas, realmente declararam assim, corroborando essa questão, que foi a tia deles, aquela que, quando eles entraram no carro, o carro pegou eles e depois, na outra casa, ela, quem entregou os santinhos para eles. O santinho do candidato a deputado estadual Diogo Sênio. De todo modo, a testemunha Maria Ramos confirmou que prestou serviços, apesar de haver contradição nos autos, excelência, entre o que ela disse em juízo e o que diz a defesa do próprio Diogo Sênio nos autos. Ocorre que a contradição se diz o seguinte, e, na verdade, nem retira o caráter que Maria Ramos prestou serviços realmente à campanha de Diogo Sênio. É que a referida testemunha afirmou em juízo que trabalhou na campanha de Diogo Sênio por curto período de tempo e que recebia R$100 e R$150 pelas atividades executadas, que tal pagamento ocorria semanalmente.
Só que a própria defesa do candidato Diogo Sênio, investigado e representado, juntou um contrato de prestação de serviço nos autos, que consta em sua prestação de contas, evidentemente, e que consta que Maria Souza teria trabalhado durante todo o período de campanha, teria recebido a quantia de R$ 2.600 pelo trabalho de militância, e que, inclusive, para tal serviço foi emitido nota fiscal eletrônica. Além disso, no que tange ainda as provas colhidas nos autos, Excelência, gostaria de destacar também a existência do termo de apreensão realizado na data do flagrante, na verdade, lavrado, e especialmente o item 3, que deixa bem identificado a apreensão do material de campanha entre santinhos e adesivos do candidato a deputado estadual Diogo Sênio 15123. Pois bem, no ver do Ministério Público, resta configurado o ilícito do artigo 41A da Lei 9.504 de 97, a captação ilícita de sufrágio, uma vez que, primeiro, houve o oferecimento de transporte para eleitores para votação com a entrega de material de campanha do candidato, e houve a promessa de vantagem indevida, no caso emprego, em troca de voto. E estas são condutas que caracterizam a captação ilícita de sufrágio. Segundo, esse transporte foi efetuado por João Diomedes em favor do candidato Diogo Sênio, como resta bem evidenciado na apreensão dos santinhos e adesivos e também no teor dos próprios depoimentos colhidos. E terceiro, uma das eleitoras transportadas consta como pessoa formalmente vinculada à campanha eleitoral do candidato Diogo Sênio, conforme admitido pela sua própria defesa. Com efeito, além do ilícito, resta demonstrado o liame entre o candidato e os agentes diretamente envolvidos no ilícito eleitoral em tela, normalmente pela participação de pessoa que trabalhou integralmente em sua campanha. Da mesma sorte, o abuso de poder resta caracterizado, haja vista que a gravidade das circunstâncias é evidenciada pelo uso do poderio econômico do candidato para efetuar o transporte de vários eleitores e ainda fazer promessa de empregos, se acaso eleito, e os eleitores evidentemente votarem nele. De fato, a normalidade e a legitimidade do pleito restou maculada na espécie, porquanto as regras do jogo democrático foram frontalmente violadas e a vontade dos eleitores foram maculadas. Ademais, considerando que no abuso de poder não se perquire o caráter subjetivo da conduta, mas basta se demonstrar a existência dos fatos para a sua caracterização, como já realizado, tem-se como atendido uma das bases para a procedência da AGE. Mas quanto à responsabilização, tem-se que João Diomedes atuou diretamente em sua prática ao conscientemente conduzir os eleitores para o local de votação, distribuindo santinhos no interior do veículo para favorecer o candidato Diogo Sênio. Já Diogo Sênio deve ser responsabilizado, pois, além de ter sido citado diretamente pelas testemunhas como candidato que fez promessas de emprego em troca de votos e disponibilizou o transporte para a votação, é evidente o seu vínculo com a eleitora Maria Ramos, que elaborou em sua campanha, não se podendo negar, pelo menos, que o candidato investigado e representado deveria saber da conduta abusiva que lhe favorecia diretamente e única exclusivamente. Face do exposto, o Ministério Público requer a procedência da presente ação de investigação judicial eleitoral diante da prática de abuso de poder econômico pelos investigados e a procedência da representação por captação ilícita de sufrágio em decorrência do transporte irregular de eleitores e da oferta de vantagens indevidas também a eleitores. A cassação do registro de diploma de Diogo Venceslau Vilhena Sênio, a fixação da inelegibilidade dos investigados Diogo Venceslau Vilhena Sênio e João Diomedes Oliveira Aragão e a condenação dos representados às sanções previstas no artigo 41A, caput da Lei das Eleições. É a manifestação, Excelência. Doutor Milton, muito obrigado. Vamos passar, então, a palavra ao doutor Vladimir Belmino. Inicialmente, o doutor, então, Eduardo de Paula. Os advogados que se quiserem, ficar à vontade aí, sentar, ficar sentado.
Fiquem à vontade, tá? Se quiserem, são parte da tribuna. Então, doutor Eduardo de Paula, Vossa Excelência inicia em favor do investigado João Diomedes Oliveira Aragão. Boa tarde, bom trabalho. Obrigado, Excelência. Boa tarde, presidente. Queria saudar também o nosso ilustre regedor, desembargador e juiz Carlos Antônio, né? Doutor Rivaldo, doutora Tina, doutor Anselmo, doutora Paola, doutor Paulo. Fazendo uso da tribuna com a palavra, Excelência, Eduardo de Paula. Eu vou começar essa sustentação aqui levantando uma singela questão de ordem. Vou, inclusive, levantar logo do início e já prossigo com a própria sustentação para tentar ambientar e até diante da preocupação que essa Corte tem com a própria celeridade dos julgamentos. Excelência, esses fatos aqui que o investigado e o representado João responde, eles foram objetos de uma ação penal, que foi julgada agora em janeiro. Nessa ação penal, após uma exaustiva instrução, em que todas as partes aqui citadas foram devidamente ouvidas, o Ministério Público Estadual, ele opinou em alegações finais pela absolvição aqui do representado. Acolhendo esse parecer ministerial, o doutor Eduardo Navarro, ele absolveu o representado aqui, João Diomedes. Essa sentença, ela já transitou em julgado para a acusação, sendo isso devidamente certificado nos autos. Houve apenas, Excelência, recurso da defesa para se mudar a capitulação da absolvição. A absolvição, ela foi por insuficiência de provas, tá? Só que, ao ver da defesa, toda a instrução processual, conforme a gente vai demonstrar aqui, comprovou, além do que isso, comprovou que esse crime não existiu. De modo, então, que a defesa apenas recorreu e esse recurso, que já foi recebido, já foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, ele já vai ser remetido a essa Corte para ser apreciada. E aí, caso essa Corte entenda, então, que a instrução penal comprovou que o crime não existiu, essa decisão inevitavelmente repercutirá aqui na seara eleitoral. É por isso, então, que a defesa entende que seria prudente até se suspender esse julgamento conjunto para se apreciar o mérito, então, do recurso criminal, da apelação criminal, porque, em eventual provimento, haverá prejudicialidade. Então, é a questão de ordem que a defesa gostaria de inicialmente levantar. E aqui, Excelência, esses fatos... Doutor João, me perdoe, a questão de ordem, ela sempre gira em torno de algum procedimento, alguma norma procedimental que não foi cumprida. O que Vossa Excelência está querendo não é uma questão de ordem. Vossa Excelência não está trazendo, assim, algum descumprimento de alguma ordem, até porque as instâncias, né, da Justiça Eleitoral, a parte criminal, ela independe da parte eleitoral. Então, assim, com a devida vênia, Vossa Excelência não prefere utilizar esses argumentos no mérito, porque, na verdade, não há nenhuma norma que diga que tem que suspender a ação eleitoral até que nós resolvamos a situação do crime eleitoral, né? Elas são instâncias independentes. Eu até entendo, apenas coloquei até como reforço diante da prejudicialidade da própria conclusão, né? Mas, de todo modo, já vou avançar aqui para o mérito da própria sustentação. Da tribuna, o advogado Eduardo no caso de Paula. aqui, Excelência, o que se apura é se no dia do primeiro turno das eleições gerais de 2022, o representado aqui, João Diomedes, teria, em conluio com o candidato e ora deputado Diogo Sênior, transportado indistamente eleitores. E aqui, Excelência, nesse dia, como isso tudo aqui se desencadeou? João Diomedes, ele é motorista de aplicativo. Já era motorista de aplicativo antes da eleição. Foi motorista de aplicativo durante a eleição e continua sendo motorista de aplicativo. Isso foi comprovado nos autos, por meio de extrato do aplicativo 99. Nesse dia da eleição, então, João foi chamado pelo aplicativo 99 para transportar uma pessoa que jamais havia visto na vida, que foi a dona Maria Ramos. Foi pegar a dona Maria Ramos, lá no local, pegou também a cunhada da dona Maria Ramos, que é a dona Keila, que mora aos fundos da casa da dona Maria Ramos. De lá, foram até a casa buscar os sobrinhos da dona Keila, e lá, então, ele iria deixá-las no local da votação.
Nesse meio do caminho, eles foram parados por uma blitz. Quando foram parados pela blitz, se verificou a existência de um único santinho, em nome aqui de Diogo Sênior. Diante apenas desse único santinho, naquele mesmo ato, foi dada a prisão em flagrante de João Diomedes. João Diomedes, então, diante desse flagrante, optou por permanecer em silêncio. E aí, Excelência, com todas as vênias, não é verdade que João teria confessado em sede de inquérito a ocorrência de qualquer crime. Não. Com o susto que ele teve da sua prisão em flagrante, ele optou por permanecer calado. E aqui, Excelência, já temos que ressaltar algumas situações. Primeiro, o termo de apreensão comprova que houve apreensão apenas de um único santinho, uma única unidade. Essa alegação de que existiam vários santinhos adesivos em sacos não foi confirmado por nenhum elemento. E até chama a atenção o fato de que, hoje em dia, qualquer criança tem um aparelho celular para fotografar e filmar qualquer tipo de evento. Como é que um delegado de polícia e os agentes que o acompanhavam não conseguiu filmar esses santinhos, não conseguiu fotografar esse elemento de prova que poderia já subsidiar de maneira absolutamente inconteste a acusação? Então, a alegação de que o carro estava guarnecido por vários santinhos, ela é negada pelo termo de apreensão e também é negada pelos próprios depoimentos das pessoas que foram envolvidas. Maria Ramos, em depoimento prestado perante essa corte, confirmou que havia apenas um santinho, que esse santinho lhe pertencia. Esse santinho jamais pertenceu ao representado João Diomedes. Não foi disponibilizado por ele, nem nada. Na verdade, ele sequer sabia que isso estava em seu veículo, porque, como motorista, ele não fica fiscalizando o material que está nas pessoas que ele transporta. E aí, Excelência, outro ponto também. Aqui o MP aponta que haveria uma confissão por parte das pessoas que haviam sido transportadas. Excelência, esse ponto, inclusive, foi exaustivamente analisado lá na instrução da ação penal. Esse aludido depoimento sequer foi assinado pelas pessoas no dia. Não foi assinado por Maria Ramos, não foi assinado por Keila, não foi assinado pelos sobrinhos de Keila. Eu até tenho uma certa dificuldade de chamar isso de prova. É depoimento absolutamente apócrifo que foi lavrado apenas pelo delegado de polícia. E até chama a atenção aqui, Excelências, o fato de que, no depoimento de Keila, não assinado por ela e lavrado pelo delegado de polícia, ela se cita em terceira pessoa e cita também que não conhece os demais transportados. São sobrinhos dela, são filhos do irmão dela. Na instrução criminal, ela fez questão de dizer a data de nascimento, o nome do pai, o nome da mãe, o nome de cada uma dessas pessoas. Lamentavelmente, essa é uma testemunha de acusação que o MP dispensou durante a instrução, tanto da AIME quanto da representação, de modo que esses mesmos fatos acabaram não sendo analisados aqui nesse âmbito eleitoral. Mas a própria ausência de assinatura já tira qualquer valor probatório desses documentos. Vale aqui, Excelência, aquilo que foi devidamente produzido quando submetido ao contraditório. Quando submetido ao contraditório, Maria, testemunha de acusação, confirmou que não conhecia João Diomedes. Ela confirmou que nem ela e nem ninguém do veículo recebeu santinho do João Diomedes, que estava apenas com o único santinho que era seu, e que não tinha santinhos no veículo além desse santinho. Maria Ramos deixou claro que ela chamou o João Diomedes por meio do aplicativo 99. Maria Ramos deixou claro que ela foi juntamente com Keila para buscar os sobrinhos de Keila, sem nenhum tipo de aliciamento, sem nenhum tipo de coação, sem nenhum tipo de promessa, sem nenhum tipo de nada. Então, Excelência, com todas as vênias aqui, a posição do Ministério Público, essas supostas provas do inquérito policial, além de não poderem embasar qualquer tipo de condenação, elas sequer poderiam ser consideradas como prova diante da ausência dessa formalidade essencial, que é a assinatura. E não contém assinatura porque esse depoimento, além de completamente impróprio e contraditório, ele não retratou em momento nenhum a realidade dos autos.
não retratou em momento nenhum a realidade do que aconteceu no dia do primeiro turno das eleições. E aqui, Excelência, durante toda a instrução processual, seja da AIGE, seja da representação, seja também da própria ação penal, não houve a demonstração de nenhum diame entre João Diomedes, que é o mero motorista de aplicativo, e o candidato Diogo Sênior. Até porque esse diame não existe. João Diomedes não trabalhou para Diogo Sênior, João Diomedes não trabalha para Diogo Sênior e João Diomedes não tem com ele qualquer vínculo, nem sequer o conhece. A família de João Diomedes não trabalha com Diogo Sênior, a família do João Diomedes não trabalhou com Diogo Sênior e também não tem com ele qualquer contato. Não houve aqui, Excelência, nenhum tipo de comprovação do vínculo de João Diomedes para com esse candidato. Não houve aqui, por parte da acusação, nenhum tipo de comprovação do vínculo de João Diomedes para com as pessoas transportadas, até porque não existia. Ele foi chamado pelo aplicativo, o aplicativo seleciona o motorista de maneira aleatória. O cliente ele não tem sequer a opção técnica de selecionar quem vai ser o motorista que vai ser chamado. Ele foi chamado de maneira aleatória e aí, então, simplesmente se viu jogado diante de toda essa odisseia. E aqui, Excelência, seja diante da exaustiva instrução que foi realizada na ação penal, seja diante da exaustiva instrução que foi realizada no âmbito dessa AIGE e dessa representação, não houve aqui nenhum tipo de aliciamento de eleitores ou transporte irregular. Houve apenas o exercício legítimo de uma profissão aqui que é de motorista de aplicativo, para a qual o João já era profissional antes da eleição, trabalhou para poder complementar sua renda durante a eleição e continua trabalhando até hoje, Excelência. E é por isso, Excelência, que com a mais absoluta vênia a posição do Ministério Público, o investigado e o representado João Diomedes, então, diante de toda essa constelação de provas aqui, ele pede a improcedência, seja da AIGE, seja da própria representação. E aqui, Excelência, agradeço enormemente a oportunidade de estar sustentando. Quando nós aqui agradecemos pelo cumprimento do prazo e vamos passar incontinente a palavra ao doutor Vladimir Belmino para a defesa de Diogo João Lages, presidente do TRE Amapá. Obrigado, senhor presidente, doutor João Guilherme Lages, de quem eu saúdo aos membros dessa corte, parabenizo pelo selo diamante obtido pelo TRE do Amapá, na condução dos trabalhos, na presteza do serviço jurisdicional. Agradeço também a esse tribunal na pessoa de seus servidores, aqui representado pela doutora Milene, na Secretaria-Geral, que sempre, muito cordialmente, mesmo eu estando à distância, me ajuda a diligenciar os processos dessa casa de forma muito profissional. Agradeço, sobremaneira, aqui a sustentação do doutor Eduardo, que já vai me poupar muito trabalho, e parabenizo ao trabalho do ilustríssimo Procurador Regional Eleitoral pela tarefa de conduzir esse caso dentro do que é possível. E falo isso com muita segurança, porque eu vou ter que aprofundar um pouco o que o doutor Eduardo falou com questão aos depoimentos. Bom, é fato que só havia um santinho, e não vários, porque isso está registrado por documento oficial, que foi a lavratura do auto de apreensão. Também é importante que se diga que não houve apreensão nem localização de nenhum dinheiro no interior do veículo e que o carro não estava adesivado. Então, caracteriza-se, mais uma vez, por outros aspectos indiretos, que se tratava realmente de uma corrida de aplicativo, como ficou comprovado na seara criminal e que pensamos que isso vai repercutir positivamente em favor do Diogo Sênior aqui. Mas, não obstante isso, nós vemos que, corriqueiramente, em que pese a grande diligência da Procuradoria, quando nós nos atemos muito a provas da fase inquisitorial, é porque a instrução não nos favorece. Isso é quase que uma regra dentro do direito. E assim foi nesse caso. O delegado da Polícia Civil, doutor Fábio Araújo, ele diz, em depoimento judicial, que ele não se lembra do diálogo dele com o João Diomedes, o que reforça e comprova que não houve tal diálogo e que ficou silente João Diomedes no momento da apreensão. Isso está... Peço desculpa que o meu telefone aqui fechou, eu estou com o documento aberto,
porque eu anotei os minutos disso em sede de alegações finais. Então, o doutor Fábio Araújo, no seu depoimento, aos 3,03 minutos do vídeo 2, aos 2h27, ele diz que não tinha um vínculo com o motorista, Ao 1h10, o doutor Fábio, que não lembra o que o réu, João Diomedes, disse no curso da abordagem. Bom, depois da oitiva do doutor Fábio Araújo, delegado da Polícia Civil, nós escutamos a senhora Maria. A senhora Maria estava muito nervosa, ela foi admoestada, interpelada diretamente, de forma agressiva, pela Procuradoria naquele momento. Ela ficou mais nervosa, ela disse que não se lembrava de ter assinado o termo de depoimento dela na delegacia. Disse que não lembra de ter sido lido o termo de depoimento para ela na delegacia. O Ministério Público intervém novamente de forma a ameaçá-la. E foi necessário, naquele momento, como está caracterizado nos autos, a intervenção do senhor corregedor, pedindo que a Procuradoria se ativesse a fazer perguntas e parasse de ameaçar a testemunha. Pois bem, ela reforçou novamente que não se lembrava de ter assinado e que não foi lido para ela o depoimento em sede inquisitorial. Isso levou à situação de pedida pela Procuradoria para que fosse ouvido o delegado da Polícia Federal, que não constava no rol de testemunhas arrolados à inicial. Em caráter de colaboração, após a impugnação naquele momento específico daquela oitiva, daquela testemunha, como rege o CPC, houve por bem, após ouvir-se os motivos do Ministério Público, que fosse colhido o depoimento testemunhal do delegado da Polícia Federal. Curiosamente, ele estava pronto, disposto, numa sala fechada, com os autos do inquérito aberto. Por coincidência, que foi uma coisa casual, foi pedido naquele momento, porque se não fosse, não poderia ter sido deferido, deveria ter sido pedido a inicial. Aquele depoimento não foi precedido, como consta do vídeo, número 5, não foi precedido da normalidade. Não só por esse fato da surpresa processual, que impossibilitou a melhor defesa do Diogo Venceslau, como não foi prestado compromisso pelo delegado. O delegado ele é caracterizado, é anotado seu nome, pai, filho, sua cidade de nascença, que é Goiânia, sua identidade, mas ele não presta o compromisso como testemunha. E o que levou ele a ser escutado? Foi que a senhora Maria falou que ela não escutou o seu depoimento, não foi lido para ela. E o Ministério Público não perguntou isso. Ou seja, o Ministério Público, naquele momento, ele já sabia o que ele queria perguntar. E o que era necessário, que era, o senhor leu o depoimento para a senhora Maria? Não foi perguntado. A senhora Maria assinou na frente do senhor o termo? Não foi perguntado. A fase inquisitorial, infelizmente, ela não foi bem conduzida. Então, nós renovamos a impugnação dessa testemunha que não prestou compromisso e que, casuisticamente, estava pronta a momento e ordem de comparecer e colaborar com os autos. Para além disto, é necessário ainda, por mero desincumbimento do serviço, que o tipo de transporte de eleitores, ele exige algumas particularidades, que seriam, no mínimo, a combinação entre alguns de seus atores, o que não ficou comprovado por provas em nenhum momento. Que a senhora trabalhou para o senhor Diogo, isso é fato incontroverso, isso foi trazido, inclusive, por essa defesa. Apresentada aos autos, ela está na prestação de contas, e nesse termo, e nesse espaço, foi juntado o contrato dela. E também, por estar nervosa, ela não conseguiu dizer quanto ganhava, o tempo que ganhava, mas ela se lembrou que ela recebia semanalmente. E isso está no contrato dela firmado com o doutor Diogo. E o fato dela trabalhar não diz que ela não pode levar os membros da sua família, ajudá-los a ir votar. Mas ali não ficou comprovado em nenhum momento que ela pediu voto, que aquele transporte se deu em troca de voto, que ela o fez para obter vantagem para aquele momento a quem ela trabalhava eventualmente. Então, esse liame, ele é muito importante, sob pena de que daqui a pouco ninguém possa trabalhar em eleições, nenhum candidato possa contratar para eleições e se privilegie outras formas de contrato, porque nós estamos vendo
Nessas eleições, nós vamos ter um desafio muito grande da aplicação da inteligência artificial. Nós estamos nos preparando para isso. Tanto o tribunal, através da portaria que deve vir regulamentar, o Senado está tentando fazer o marco da inteligência artificial, e nós vamos ter essa realidade. Nós temos notícias fora do âmbito eleitoral que já ocorrem muito. Nós tivemos na eleição, aqui na América do Sul, já, por forma legal, a utilização de inteligência artificial para as eleições presidenciais. Então, nós vamos substituindo a presença humana de várias formas, tal qual nós substituímos os artifícios. Para cada atividade que nós pensamos regular, outras são criadas. Foi assim, recentemente, infelizmente, com a vedação do financiamento pela pessoa jurídica. Outras formas de Caixa 2 nós vimos surgir. Mas, nesse caso, o transporte de eleitor ele tem uma construção jurisprudencial e doutrinária muito forte. E ela demonstra que tem que haver a caracterização da intenção do transporte em troca do voto. E isso, em sede judicial, em nenhum momento foi provado. Com essas razões, a defesa pede que sejam acolhidos os termos, principalmente tanto da peça de contestação quanto das alegações finais, para conceder a impugnação ao delegado que foi ouvido, pelos motivos expostos, e confia que esse tribunal, por total falta de provas e condições de caracterizar a tipicidade do transporte regular de eleitores, mormente o vínculo desse transporte de eleitores ser irregular com a figura do senhor Diogo Sênior, pede a improcedência de ambas, tanto da representação quanto da ação de investigação judicial. Nesses termos, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, doutor Lage, de estar aqui presente, que, aproveitando essa oportunidade que o tribunal me deu de vir aqui, às vésperas do Carnaval, vou aproveitar para estender um pouco, não vou sair na banda, por algumas questões, mas vou poder compartilhar desse momento aqui com a população amapaense, que gosto tanto. 2 filhas amapaenses não puderam vir dessa vez, mas em breve poderão vir. Muito obrigado, com licença. Nós é que agradecemos, doutor Vladimir, a deferência do plenário. Pela presença aqui com a gente, né? Sempre é bem-vindo. Foco no desembargador, então, a palavra ao ilustre relator para do TRE Amapá. Passo, então, às preliminares suscitadas. A primeira é de litispendência, e o argumento do investigado Diogo Sênior é que a AGE possui as mesmas partes, causa de pedido e pedidos da representação especial, e, por isso, deveria ter sido distribuída. Eu estou aqui, excelências, rejeitando a preliminar de litispendência, porque essas ações são bem distintas. Na AGE, uma vez configurado o abuso de poder, impõe-se a aplicação da sanção da inelegibilidade e cassação do diploma expedido, enquanto que a representação especial, que se fundamenta no 41A da lei eleitoral, havendo essa demonstração de captação ilícita de sufrágio, aplicam-se as sanções de multa e de cassação de registro ou diploma. Então, evidentemente que não há por que reconhecer essa litispendência. Eu estou rejeitando essa preliminar. Estão todos de acordo? Se estiverem, está rejeitada a preliminar. Preliminar rejeitada. Vossa Excelência pode prosseguir. Eu estou suscitando de ofício, Excelência, não foi suscitada pelas partes, mas a de legitimidade passiva, porque por expressa disposição legal, somente o candidato pode figurar no polo passivo da representação especial. Estou tratando aqui da ilegitimidade apenas quanto à representação especial por captação ilícita de sufrágio. Por quê? Porque o Ministério Público colocou no polo passivo como investigado o João Diomedes Oliveira Aragão, que não era candidato. Então, não ostentando essa condição, eu estou aqui de ofício acolhendo essa preliminar de legitimidade passiva para excluí-lo do polo passivo da representação especial. Perfeito. Estão todos de acordo? Excluindo o João Diomedes, né, da representação. Isto, exatamente. João Diomedes Oliveira Araújo, da representação especial. Perfeito. Preliminar acolhida nessa parte, você pode prosseguir. A defesa de Diogo Sênior também
alegou que houve a publicação e as alegações finais do Ministério Público são intempestivas, porque eles insistem na tese de que é a intimação pelo Diário de Justiça eletrônico. E eu deixei isso muito claro na representação especial 601-651, que há uma distinção muito clara em que a intimação das partes e dos advogados se dá pelo DJE e o Ministério Público é por meio de expediente no PJE. Então, não há intempestividade e, por isso, estou rejeitando. Todos de acordo? Ando todos de acordo, preliminar rejeitada. Excelências, o meu voto está em 10 páginas, eu vou pedir aos colegas para poder resumir. Eu penso que a matéria ficou muito bem definida nas manifestações do membro do Ministério Público e também dos advogados das partes. A particularidade é que, realmente, quando se lavrou o inquérito na Polícia Federal, havia fortes indícios das infrações à lei eleitoral. A particularidade é que isso realmente não se confirmou em juízo. Eu próprio instruí o processo, nós ouvimos 3 testemunhas. Ouvimos a Maria, que teria relatado perante a Polícia Federal aquilo efetivamente que o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral disse. Ela teria falado isso mesmo no inquérito, mas ela não confirmou em juízo. A versão dela em juízo foi absolutamente distinta. Também a do delegado Fábio, ele disse que não se lembrava daquelas afirmativas. Então, a prova ficou extremamente frágil. E, por isso, eu vou abordar aqui só os aspectos mais relevantes. Como eu disse, o voto é muito mais extenso, mas eu vou poupar os colegas e ressalvar apenas aquilo que é mais importante. Eu estou registrando aqui que o Ministério Público apontou que se demonstrou o suposto transporte irregular, diz o MP, e a promessa de vantagem individual a eleitores por meio do auto de prisão em flagrante de João Diomedes Oliveira Aragão, nas declarações da Polícia Federal, das pessoas que se encontravam no veículo no momento da abordagem, nos testemunhos do delegado de Polícia Civil Fábio de Araújo Oliveira e do delegado de Polícia Federal João Paulo Barbosa Lopes, bem como de Maria Ramos Souza, e também no termo de apreensão de um aparelho celular, de um automóvel e do panfleto do candidato Diogo Sênior. Qual é a particularidade? Em regra, a prova do MP é muito robusta quando se consegue extrair do aparelho celular. Mas, nesse caso específico, houve uma particularidade que o celular estava destruído e não foi possível a perícia extrair dele nada. Então, resumiu-se a prova testemunhal. Então, eu encaminho para ela. As declarações prestadas pelos passageiros do veículo e pela autoridade policial que conduziu o flagranteado revelaram fortes indícios de ocorrência dos ilícitos narrados. Nesse sentido, Maria Ramos de Souza declarou que estava dando apoio ao candidato Diogo Sênior, que ganharia um emprego caso ele vencesse o pleito, e que ficou combinado com a equipe do candidato que haveria transporte a alguns eleitores para votar no dia da eleição e que o motorista a buscou para levá-la ao local da votação, bem como a cunhada Keila e familiares dela, mas que não chegaram a destino porque houve uma abordagem do carro da Polícia Civil. E o delegado da Polícia Civil, Sábio Oliveira, declarou que o investigado João Diomedes disse, em entrevista no momento da abordagem, que recebeu dinheiro para transportar eleitores. Isso tudo na fase de inquérito. Do mesmo modo, Keila Amaral de Oliveira declarou, perante a autoridade policial, que também estava dando apoio ao candidato, que Maria Ramos a avisou e que o representado investigado Diogo Sênior providenciaria um motorista para levá-los ao local da votação e que um homem a buscou para votar,
bem como a mãe e os sobrinhos dela, além de Maria Ramos, e que uma viatura da Polícia Civil parou o veículo. No mesmo sentido, de relevante, Carlos Eduardo Viana Medeiros declarou que Keila, tia dele, diz que o candidato Diogo Sênior lhe forneceria transporte e que, se ele ganhasse, Keila também ganharia o emprego. Márcio William Fernandes Amaral e Anderson Tiago Fernandes Amaral, que são irmãos, declararam que Keila, também tia deles, ligou avisando que iria pegá-los para votar e que ela entregou a eles santinhos do candidato Diogo Sênior. Ocorre que esses indícios não foram confirmados em juízos. João Diomédes, na defesa, negou que tenha realizado o transporte de eleitores e que, no dia do fato, trabalhava como motorista de aplicativo ao conduzir pessoas da mesma família. Na sede da Polícia Federal, no exercício de direito constitucional ao silêncio, ele se manteve calado. Maria Ramos, em audiência, também apresentou versão completamente distinta daquela prestada diante da autoridade policial, no sentido de que João Diomédes atendeu a uma chamada do aplicativo 99, que não lembrava o que havia dito na Polícia Federal, porque estava muito nervosa, e que o depoimento não foi lido e que ela assinou sem o ler. Disse também que ninguém recebeu o santinho do candidato Diogo Sênior e que havia um único santinho que estava na posse dela. A última fala de Maria Ramos é corroborada pelo termo de apreensão que consta dos autos, em que houve a descrição de que se apreendeu, por ocasião do flagrante, um único panfleto, além do veículo e de um aparelho celular, que não pôde ser periciado por estar danificado. Os trechos dos testemunhos destacados e as demais provas produzidas não comprovam o alegado transporte irregular de eleitores, tampouco a promessa de vantagem individual a eleitores consistente no oferecimento de emprego, já que as declarações anteriormente prestadas não foram confirmadas em juízo. Conforme afirmado, Maria Ramos e o investigado João Diomédes negaram, durante a instrução processual, ter havido transporte de eleitor, ao afirmar que houve apenas a realização de uma corrida pelo aplicativo 99, quando houve a abordagem do veículo da Polícia Civil. As demais pessoas que estavam no veículo e que prestaram declarações na sede da Polícia Federal não testemunharam em juízo. E a mudança de versão apresentada por Maria Ramos em juízo, pela inexistência de transporte de eleitores, e ainda a negativa do fato pelo investigado João Diomédes, na defesa, enfraquece a narrativa ministerial de ocorrência dos ilícitos. E aí, excelências, eu disserto nesse aspecto e, no final, eu estou concluindo nesse sentido. Por todo o exposto, sobretudo em virtude da fragilidade das provas produzidas, voto pela improcedência dos pedidos. Esse é meu voto. Perfeito. Como vota a juiz Anselmo Gonçalves? Foco na mesa do pleno. Eu recebi os casos, chamou verdadeiramente a atenção, que foi bem pontuado aqui pelo doutor Eduardo na tribuna, é a existência de uma ação penal absolutória em relação Foco no juiz federal, ao João Diomédes. Anselmo Gonçalves. Ou seja, nós já temos um provimento jurisdicional afirmando que não houve, por parte de João Diomédes, transporte irregular de eleitores. Inferior da tela, isso tem uma influência marcante no presente caso, tá? Porque se não houve transporte irregular de eleitores, e assim já disse a Justiça, está transitado em julgado, nós temos o vínculo existente entre João Diomédes e o Diogo Sênior, tá? Por sentença, já não, ou seja, está quebrada. Praticamente está, objetivamente, né, o teor
da acusação feita pelo Ministério Público Eleitoral na AGE. Ou seja, se o João Diomedes não fez o transporte irregular de eleitores, e assim está afirmado, nós temos, então, já um vazio probatório dentro dessa AGE. Então, eu tenho também, como duvidosa, né, a ciência do candidato acerca dos fatos. Não há prova cabal, não há prova nenhuma de um vínculo entre o Gucênio e essas pessoas, a não ser em relação a Maria Ramos Souza, mas, ou seja, em relação aos outros, não existe nenhum liame, não existe vínculo algum. A Maria Ramos Souza trabalhou na campanha do Diogo Sênior, mas é natural que tenha um vínculo, mas em relação aos outros, não existe vínculo algum. Então, essa situação ela é bastante importante, porque o que subsiste, então, em relação à acusação feita na AGE? Subsiste, então, somente um depoimento prestado na polícia pela Maria Ramos Souza, de que ela receberia um emprego caso o Diogo Sênior fosse eleito. Aqui, foi como bem pontuado pelo relator, isso não foi confirmado em juízo, ela mudou completamente, ou seja, tem somente uma declaração, parece que não tenho certeza, mas parece que nem assinada foi, ou seja, é um vazio total de provas aqui. Não existe prova alguma contra o Diogo Sênior, nem mesmo ciência a respeito dos fatos. Então, com essas considerações, senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto do relator. Perfeito. Com o voto, a juiz Paulo Madeira. Foco na mesa do pleno. Presidente, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral, nobres advogados que Foco no fizeram juiz de direito brilhantes Paulo sustentações Madeira. da tribuna, de pele clara, cabelos secretários, grisalhos, com a barba todos que nos parcialmente acompanham. grisalha. Presidente, eu Os quero óculos destacar da um toga aspecto preto com que me detalhe parece que vermelho não em é volta do fora de pescoço. propósito, e é o seguinte, eu compreendi perfeitamente o voto de sua excelência, o eminente relator, e também a ponderação feita pelo eminente julgador, juiz Anselmo, mas eu quero destacar um aspecto. Ao longo de 27 anos de magistratura, portanto, aqui eu estou invocando algo que é previsto no Código de Processo Civil, né, que a gente pode, o juízo, né, pode utilizar as regras da experiência comum, e ao longo de 27 anos, está lá no artigo 375 do Código, que é uma norma de sobredireito também. Pela experiência que eu tenho ao longo de 27 anos, eu não lembro de ter presidido alguma audiência que envolve prática de crime ou suposta prática de crime, em que as testemunhas reproduzam integralmente e sem qualquer sombra de dúvida o que disseram no inquérito. Geralmente tem uma ou outra contradição, algumas versões, enfim. O que eu quero dizer é que o fato das testemunhas não confirmarem na inteireza o que disseram na fase de inquérito não permite, por si só, considerarmos que não há qualquer prova que deva ser levada em conta, porque se eu fizer isso, eu vou estar partindo do pressuposto de que as autoridades que fizeram abordagem, as autoridades policiais, delegado de polícia e os agentes públicos, eles estão mentindo, e aí eu teria que, por dever de ofício, não é, determinar o encaminhamento dessa situação ao Ministério Público, não é, porque eles estariam afrontando o nosso ordenamento jurídico. Eu não posso acreditar que um agente público, no exercício do seu mistério, um delegado de polícia, ele teria feito algo, não é, mentiroso, algo fantasioso, algo que não fosse verdadeiro. Então, eu só estou querendo destacar esse aspecto para dizer que, no meu entender, não é a falta de reafirmação em sede judicial que permite ao Estado juiz, por si só, dizer que não há qualquer prova. Esse é o ponto. Entretanto, e aí é claro que a gente volta para o que foi trazido no caso concreto, o processo foi presidido, não é, pelo eminente relator, desembargador Carmo Antônio, que é um magistrado experiente, e certamente conseguiria aferir, não é,
naquelas perguntas que Sua Excelência fez ao longo da fase judicial, se aquela falta de afirmação poderia ser condicionada por outro motivo, e poderia encontrar contradições, e aí que permitisse uma fundamentação. Porque, na verdade, quando a gente está diante de uma situação que envolve matéria probatória, sobretudo testemunhal, não há outro ponto. É a persuasão racional do juízo, a partir do que foi trazido, a partir do que foi contraposto, não é? Para que o juízo seja convencido, persuadido racionalmente do que ocorreu. Sua Excelência foi muito claro em dizer que ele fez as perguntas, indagou e fez as inquirições e se sentiu convencido de que aquilo, não é, era muito frágil. Não é? Se nós tivéssemos já, e aí é uma ponderação lateral aqui, mas que também me parece que é pertinente, se nós já tivéssemos hoje, ou naquela época, a exigência, que me parece que é de bom tom, que se passe a ter em todas as abordagens, sobretudo no período eleitoral, que todas as abordagens com policiais, sejam civis ou militares, utilizando câmeras, as câmeras, não é? Na roupa, na farda ou na roupa do policial civil, se tivéssemos essa situação, provavelmente o julgamento hoje seria outro. Porque eu não acredito, honestamente falando, estou sendo muito sincero, que o delegado embutiu ou pôs frases que não existiram naquele momento da abordagem. O que nós não temos é prova cabal. Por quê? Porque ficou a contradição entre o que o delegado disse, por ocasião da abordagem, o que a testemunha confirmou na abordagem e o que a testemunha negou em juízo. Se tivesse uma câmera, né, na farda ou, enfim, na roupa do policial, aquela ocasião, me parece que essas abordagens, é importante que a gente trabalhe com essa disciplina, né? Se tivesse isso, provavelmente o julgamento seria outro. Né? Provavelmente o julgamento seria outro. Fez as considerações, senhor presidente, claro, eu estou fazendo essas considerações por uma questão de compreensão do nosso ordenamento, mas é claro que ninguém aqui, nem eu e nem qualquer outro de nós, foge dos regramentos do nosso processo e ninguém quer condenar por justiçamento, não é isso. Né? O que eu estou dizendo é que eu acho que os fatos ocorreram, mas, de fato, quando se vai trabalhar com a certificação, a validação dessa prova, ficou realmente muito frágil. Então, eu tenho que concordar com o relator, por conta dessa fragilidade causada por uma instrução ruim dessa fase lá preliminar, não é? Que a autoridade policial não estava gravando, não estava... E tem hoje 1000 mecanismos para fazer isso, apesar de não ter de ele não estar com a câmera, não é, na época, mas poderia ter feito perfeitamente uma abordagem com gravação, enfim. Mas não foi feito isso, realmente ficou muito frágil, senhor presidente. Então, em razão dessa fragilidade, é que eu estou acompanhando o eminente relator. Como vota a juíza Tina Souza? Senhor presidente, eminentes pares do Procurador Regional Eleitoral, senhores advogados, presentes aqui no plenário. De frente para a tela de computador, a juíza membro Tina Luísa, de pele clara, cabelos castanhos, integralmente medianos, o voto de maquiagem feita, lançado pelo relator, nude nos lábios. Juíza Paola Santos. Senhor presidente, eu também acompanho integralmente o voto do relator. Juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, eminentes pares, o procurador regional, doutor Milton, ilustres advogados. De frente para a tela de computador, o juiz da classe dos advogados, Rivaldo Valente. E a todos que nos assistem parcialmente grisalhos, com cavanhaque parcialmente grisalho, os óculos presidente, quadrado, o com legislador e detalhe eleitoral vermelho em volta de seu claro pescoço. quando introduziu na na lei tela, complementar numa sessão judiciária 4, o artigo ordinária. 23, e peço venha para ler ao tribunal, diz o seguinte: o tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções, provas produzidas, atentando para a circunstância ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público da lisura eleitoral. Esse dispositivo ele dá liberdade plena ao magistrado, ainda que não
dado pelas partes num processo eleitoral, diferentemente do processo civil, do processo criminal. E esta análise da prova, ela foi muito bem analisada pelo eminente relator, que a conduziu com a maestria que sempre tem neste tribunal, como o nosso corregedor. Ele aferiu e valorou a prova produzida nos autos. Ele concluiu que a fragilidade está evidente dessas provas. Essas provas são estéreis, elas não têm que produzir nenhum efeito no caráter probatório para levar uma condenação de um parlamentar que conquistou o voto nas urnas pela vontade do povo. Então, diante dessas circunstâncias, e a posição firme desta Corte, inclusive deste egrégio e do Tribunal Superior Eleitoral, que a fragilidade da porta não comporta a condenação em age e muito menos em representação eleitoral. Diante disso, muito bem destacado aqui pelo doutor Eduardo e pelo doutor Vladimir Belmino na tribuna, a fragilidade dessa prova gritante. Então, eu acompanho o brilhante voto do eminente relator. E é assim que voto, senhor presidente. Eu também acompanho e foi muito importante o que o doutor Paulo Madeira falou, né? Tivesse realmente câmeras nos uniformes, a prova inquisitorial ela teria uma maior validade. A gente não entende por que essa relutância tão grande em colocar esses aparelhos, né? Já está passando da hora de todos terem. Alguns estados estão colocando, outros que estão tirando. O Amapá está parado, só tem notícias na internet que vamos adquirir isso, treinar e colocar em operação, mas também aqui não funciona. Mas eu acompanho, como eu falei, o relator e anuncio o resultado. O TRE da Amapá, a unanimidade, conheceu das ações, rejeitou as preliminares de litispendência e intempestividade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva em relação a João Diomedes, referente à representação, e no mérito, pelo mesmo quórum, julgou improcedente as ações, nos termos dos votos proferidos. Feito, doutor Vladimir, doutor Eduardo, obrigado mais uma vez, tá bom? Sejam sempre bem-vindos, a casa é de vossas excelências. Doutora Lília, vossa excelência vai atuar no próximo? Tá ótimo, então. Então, vamos ao item 3, é o último da pauta, trata dos embargos de declaração na prestação de contas 060-1061 de 2022, origem Macapá, relatora juíza Tina Souza, o embargante, aliás, a embargante, Simone Vidal da Silva, e o embargado é o Ministério Público Eleitoral. Comporão com a turma julgadora com a relatora os vogais juízes Paola Santos, Rivaldo Valente, Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves e João Lages. Relatora com a palavra. Obrigada, presidente. Trata-se de embargo de declaração interposto por Simone Vidal da Silva, em face de acordo do TRE, de número 8115, do ano de 2023, que julgou desaprovadas suas contas. Na prestação de contas, em seu parecer, a unidade técnica sugeriu a desaprovação das contas em razão da inércia da candidata quanto à ausência de comprovação de alguns gastos indicados dos itens 14 a 21 daquele parecer. O Ministério Público Eleitoral apontou as falhas indicadas pelo NACEP e acresceu ainda a irregularidade quanto à ausência de comprovação de locação de veículo que pudesse justificar os gastos com combustíveis na quantia de R$ 6.014,55. Para o parquê, tal falha tornou irregulares os gastos realizados com o recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, devendo também ser devolvido ao Tesouro o valor em que indicou de R$ 6.014,55, como dito. Nos presentes embargos de declaração, a embargante alega que não foi intimada para que tomasse conhecimento da nova irregularidade apontada pelo parquê, após a emissão do parecer constante do ID 50-63853.
aduz que, quanto à falha suscitada pelo Ministério Público Eleitoral, deveria ter sido intimada para apresentar a manifestação. No entanto, após o referido parecer, sobreveio imediatamente o acórdão, ora embargado, sem que lhe fosse oportunizado o exercício de contraditório e ampla defesa, o que violou o devido processo legal e o princípio da não surpresa previstos nos artigos 9º, 10 e 933 do Código de Processo Civil. Ao final, pede ao embargante o conhecimento dos embargos a fim de corrigir a omissão identificada, aplicando-lhe os efeitos modificativos ao julgado. O Ministério Público Eleitoral apresentou impugnação, entendendo não haver omissão, contradição ou obscuridade no acordo, bem assim, a ausência de hipótese de cabimento legal, inclinou-se pela rejeição. É o relatório, Excelência. Relatora, Vossa Excelência pode prosseguir. Que é o embargo. Postos tempestivamente, e estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos. Conhecido, pode prosseguir. Senhor presidente, eminentes pares, doutor Procurador Regional Eleitoral, o presente caso é de acolhimento dos embargos de declaração interpostos pela candidata Simone Vidal da Silva, com atribuição de efeitos modificativos, adianto logo. Como disse a embargante, nos autos de sua prestação de contas, após o parecer conclusivo do NACEP, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral opinando pela desaprovação das contas da candidata, acrescendo em seu parecer uma irregularidade a mais aquelas apontadas pelo NACEP, sendo esta a citada ausência de comprovação de locação de veículo que justificasse os gastos com combustíveis na quantia de R$ 6.014,55. Contudo, como dito no relatório, após a emissão do parecer do MPE, indicando tal irregularidade, não houve intimação da hora embargante para que se manifestasse sobre a falha apontada exclusivamente pelo parquê. Pois bem, aqui reside a mácula que enseja a procedência dos embargos. Não se trata de omissão na análise dos seus argumentos, mas pelo cerceamento à candidata de manifestar-se, justificar-se ou mesmo, quiçá, sanar a folha apontada, já que não foi intimada do derradeiro parecer do MPE. É verdade que, após análise dos documentos acostados na prestação de contas da candidata, reconheceu-se que por ela, por meio de contratos de prestação de serviço, nos quais havia a identificação das datas de emissão, objetos contratados, os beneficiários, os valores contratados e a comprovação dos pagamentos das despesas indicadas, sanou as irregularidades apontadas pelo órgão técnico. No entanto, o que ensejou a desaprovação das contas da embargante foi justamente a falha indicada exclusivamente pelo parquê, quanto à ausência de comprovação de locação de veículo para justificar os gastos com combustíveis. Assim, inovando na apresentação de irregularidade, a candidata deveria ter sido intimada a manifestar-se sobre a nova falha, nos termos do artigo 72 da Resolução do TSE, número 23.607, de 2019. Eu peço venha para não repeti-lo, de conhecimento de todos. Esse, Excelências, é o entendimento desse Tribunal Regional Eleitoral, né, pela a aplicação dos efeitos infringentes, a atribuição de efeitos infringentes em casos semelhantes, consoante ementa que colaciona os autos, né, com a seguinte redação: eleições 2022, embargo de declaração, prestação de contas eleitoral, parecer preliminar, ausência de efetiva intimação, nulidade do acórdão e dos atos processuais subsequentes, embargos acolhidos com efeitos infringentes. O TRE decidiu assim, na prestação de contas 0601 5805 72 022 603 000, a origem Macapá, e o relator foi o juiz Rivaldo Valente. A data do julgamento foi 8 de novembro de 2023. Assim, obrigatório reconhecer que tem razão a embargante quando aventa a nulidade do acórdão objurgado por cerceamento do seu direito à ampla defesa e ao contraditório, impondo-se, por consequente, a invalidação do julgado para que lhe seja oportunizado manifestar-se sobre a multicitada irregularidade. Ante o exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração com efeitos modificativos, a fim de invalidar o acórdão 8115/2023, para que
seja oportunizado ao embargante, no prazo de 3 dias, manifestar-se sobre a despesa quanto à aquisição de combustíveis no valor de R$ 6.014,55, consoante parecer do ID 5063853, nos termos do artigo 72 da Resolução 23.607/2019 do TSE. É como voto, excelências. Vota a juíza Paula Santos. Acompanho a relatora, presidente. Juiz Rivaldo Valente. Acompanhe, senhor presidente. Magia do plenário. Também acompanho. Anselmo Gonçalves. Também acompanho a relatora. Também acompanha, anuncia o resultado. O TRE da Amapá, unanimidade, conheceu e acolheu o recurso com efeitos infringentes nos termos do voto da juíza relatora. Neste pares, não havendo outros processos, resta-me declarar encerrada, desejando a todos um bom descanso, um bom resto de dia, e lembrando que amanhã temos sessão. Presidente do TRE. Está encerrada a sessão.